Ótica Revista, sempre informando e unindo a classe ótica brasileira. E hoje, no dia 11 de junho, na sede da Abiótica, na cidade de São Paulo, estamos com o Sr. Bento Alcoforado, presidente da Abiótica, Associação Brasileira de Ótica, que tem muitas novidades para contar para o setor, principalmente nesse segundo semestre de 2018. Porque, vou dizer, pessoal, conseguir viver com essa crise econômica, a alta do dólar, uma estabilidade, Copa do Mundo, daqui a pouco eleições presidenciais. Presidente, faça uma explanação como o senhor vê o mercado óptico brasileiro no meio de toda essa turbulência. Sobrevivente, não é? Eu diria que nos últimos 20 anos o setor óptico já passou, aliás, como a economia brasileira como um todo já passou por muitas dificuldades. Se nós nos lembrarmos a crise do fim do mundo, como eu chamo, de 2008, que repercutiu em 2012, começamos antes com 2006, com a questão da medida antidumping, e estamos resistindo. Já tivemos impeachment, já tivemos 2 impeachments, não é? E o setor é forte, robusto. Eu diria que ele sobreviverá a mais essa turbulência. Pelo que eu vejo que a Abiótica tem proposto para todos cursos, inclusive quando tem a feira da Expo Abiótica, aquele que o senhor faz também itinerante. Sim. Pelo país. Eu acho que isso amadureceu o mercado. É isso, presidente? Eu diria que o próprio setor tem evoluído em função de todas as transformações. Seja a chegada das grandes redes, as multinacionais que têm trazido uma profissionalização, uma exigência disso. E a própria evolução do consumidor, ou seja, cada dia o consumidor está mais exigente. E então as empresas que se profissionalizarem, que se prepararem, capacitarem, elas terão mais capacidade de poder atender melhor, por conseguinte, crescer, evoluir e prosperar. Pelas suas andanças pelo país, como é que o senhor vê o varejo óptico brasileiro? Ele realmente amadureceu, se profissionalizou? Como é que o senhor sente, inclusive, essa ligação abiótica com sindióticas? Como é que tem, inclusive eu estou vendo que hoje foi convidado para a gente falar sobre o TAC, sobre o termo de ajuste de condutas, que o senhor está fazendo junto com o PROCON. Está tendo participação de todos os setores do ramo óptico para isso? Como que o senhor vê todas essas coisas? Primeiro, ainda estamos distantes de uma profissionalização efetiva, mas é evidente que avançamos, quando eu digo é o setor como um todo. Ainda há resistências, ainda há muita improvisação, empirismo, pouco estudo, as coisas ainda são feitas muito na questão da amizade, e o setor ele tem um potencial tão grande que as empresas precisam se preparar. Sejam as empresas, sejam os profissionais. Se nós fizermos um paralelo com qualquer outra atividade, todos nós, em nossa vida, estudamos muito para nos preparar para termos uma atividade melhor, qualificada. Então, no setor óptico, do mesmo modo. Ou seja, nós sempre estimulamos ao atendente, ao técnico, ao gerente, ao empresário que se capacitem. Primeiro porque o mercado está cada dia mais difícil, as dificuldades de hoje são, como você começou a dizer, você tem dificuldades de ordem política que influem na economia, você tem questões cambiais, o mundo não tem mais fronteiras, nós somos um país que é maciçamente importador, nós temos que estar conhecendo o que é que o mundo pratica de mercado, conhecer todas as alternativas para que se prepare para isso. Não é apenas comprar e vender. Vender é comprar bem para ter a segurança da venda. E ainda estamos distantes.
Temos muito material, temos caminhado bastante. Há vários institutos com cursos. A própria abiótica, ele tem um saber abiótica, que tem a parte do ensino à distância, tem o presencial, e é uma forma de estímulo. E nós entendemos assim, todos temos que estar voltados para o mesmo objetivo, que é crescimento profissional, no sentido de que depois o setor certamente ele crescerá. Se todos se prepararem bem, a concorrência será leal, você tem menos ilegalidade e os bons ganharão essa competição, mas uma competição leal. Concordo com o senhor. Como dizia o finado presidente norte-americano da década de 60, John Kennedy, não espero que o país faça por você, mas o que você possa fazer pelo seu país. Exatamente. O que eu quero dizer nessas palavras é que não espere que o governo vai fazer algo por você, mas o que você possa fazer pela saúde ocular do povo brasileiro, realmente, não comprando produtos pirateados ou de linhas duvidosas, profissionalize, que com certeza, mesmo tendo concorrência desleal, você sempre vai se destacar no meio da sua comunidade e coisas assim no gênero. Perfeito, presidente? Eu diria o seguinte, o nosso potencial, o nosso setor tem uma faculdade de ter um potencial extraordinário. Quando você pega as estatísticas da OMS, que aponta que 50% da população mundial tem necessidade de alguma correção visual, por qualquer meio, óculos, lente de contato, cirurgia, todos os meios. E se você aplica isso ao Brasil, uma população de mais de 208 milhões de habitantes, você vê que, em princípio, 104 milhões podem ter perspectiva de precisar de correção visual. O último IBGE, que foi de 2010 e foi publicado em 12, se não me falha a memória, ele diz que somente 36 milhões de brasileiros fazem correção visual. Apontaram, indicaram, autodeclararam que fazem correção visual. Ora, você tem quase 70 milhões de pessoas no Brasil, potenciais usuários de óculos, porque, em princípio, eles teriam uma necessidade de correção e que sequer sabem que precisa disso, porque, por bem ou por mal, a deficiência visual não produz dor. Então a pessoa acha que a perda da visão é natural, seja por idade, por qualquer consequência. Então, o potencial de crescimento desse setor é extraordinário. Tanto que essa é uma das maiores políticas que a abiótica empreende, que é a instituição de políticas públicas para a visão. No sentido de que, e já estamos bem avançados, daqui a pouco será obrigatório o exame de visão para alunos do ensino fundamental e médio. Daqui a pouco será incluso no exame admissional e periódico o exame de visão também obrigatório. E assim como uma outra demanda que temos no sentido de há estudos científicos do Conselho Brasileiro de Oftalmologia que indicam que a pessoa precisa, em no máximo 3 anos, fazer um exame de visão. Já a CNH, você hoje é com 5 anos, o tempo normal, salvo com idades elevadas, que reduz a 3, 1 ano e meio, coisa que vale. Ou seja, essas políticas, daqui a pouco elas serão implementadas. E isso causará uma explosão de demanda, porque 50% hoje da repetência e evasão escolar está vinculado à questão da deficiência visual. Segundo o próprio Ministério da Saúde, a deficiência visual não corrigida produz uma perda de produtividade de 20%. Você veja como o nosso ambiente de atendimento à população, ela é importante e é também um belíssimo negócio. Hoje, é bom lembrarmos
que até 2013, entre 2005 e 2013, nós tivemos um crescimento médio anual próximo de 20%. Com a crise político-econômico a partir de 15, é que esses números ficaram negativos, seja, foram quase 12% em 2015 e quase 7% em 2016. Ou seja, tivemos uma perda enorme. E se você considerar que nós tínhamos crescimentos anuais de 20%, você cai 12% e 7%, é mais de 30%, é quase 40% de perda, de distância entre um status e outro. Mas isso vencido, eu diria que a gente retorna a esse patamar. Há estudos que foram divulgados na Europa em 2010, que apontava, em 2010, que em 10 anos, a América Latina e o Brasil como um grande centro, ele teria, em 10 anos, ele seria maior do que a Europa Ocidental. Isso teve interrupção por conta dessas questões, mas nós imaginamos, os estudos que nós fazemos regularmente apontam que, a partir do final do segundo semestre de 2019, quando já teremos um novo presidente, uma nova política econômica, uma estabilidade jurídica, as coisas retornam ao normal. E retornando ao normal, o brasileiro, por formação, ele é consumidor. Voltará à normalidade e o setor certamente será muito beneficiado com isso. Presidente, outra pergunta que o pessoal está muito curioso. A feira da Expo Abiótica o ano que vem, já temos data já? Tudo. E o local será o mesmo? Me conte um pouco mais sobre quais serão as novidades para 2019, essa parte. Muito bem. Claro que, a exemplo do que vive o Brasil, nós não somos nenhuma ilha da fantasia. Sim. Então, o setor óptico está sofrendo e também todas as exposições no Brasil estão sofrendo, de todos os setores. E é evidente que nós temos que reverter isso. Primeiro, lhe asseguro que a Expo 2019 acontecerá. Ela já tem data marcada, é dia 2 de abril. 2 de abril? 2 de abril. Anotem na sua agenda, pessoal. E teremos muitas novidades que nós estamos trabalhando para propiciar uma maior adesão de expositores, para que ele continue a ser esse grande centro de encontro, fomentador de ideias, de produtos, de moda, tendências, tudo. Tudo. Exatamente. E será no Expo Center Norte ou continua no Transamérica? Temos um contrato com o Transamérica, então ainda em 2019 será no Transamérica. Vamos abordar então aquele tema que realmente parece que vai englobar tanto o pessoal que vende, também como o varejo. Sim. Sobre o termo de ajuste de conduta, que inclusive é uma parceria que vocês têm com Procon e coisa assim. O que isso vai representar para o setor de efetivo? Se todos estão concordando, ou isso ainda está um estudo, ou já está para ser implementado? Como é que está esse projeto? É bom nós nos lembrarmos assim, a origem das coisas. Vou contextualizar com a seguinte informação. Em 2013, aconteceu em São Paulo, inicialmente, verdadeiro ataque às óticas pela Delegacia do Consumidor, nos quais essas óticas, várias redes, várias, que foram, digamos assim, tiveram uma atuação dessa delegacia no sentido de exigir o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Fomos procurados, na época, por diversas dessas óticas, no sentido de apoiá-los. Como é que nós podíamos ajudá-los, que essa delegacia estava exigindo que eles tivessem
o produto óculos na apresentação e oferta determinadas informações que estão no Código de Defesa do Consumidor. Então, nós fomos buscar uma alternativa de ajudar, e olha que muitos deles, inclusive, não eram nem associados da biótica. Mas como nós nos preocupamos com o setor, essa é que é a grande questão, e nós entendemos que a ótica é o cliente da indústria, do fornecedor, e eles têm que estar bem, eles têm que estar orientados e protegidos. Então, nós buscamos identificar a origem disso e tomamos conhecimento, estudamos muito com o setor jurídico da biótica e identificamos que a cada ação das delegacias, sempre a ótica estaria errada. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ela não foi regulamentada. Ela não indica a forma de exigência de cada um dos seus artigos. Então, se você hoje, digo lá naquela época, ia um delegado com investigadores exigir um determinado tipo de atendimento ao Código de Defesa do Consumidor, dependendo de cada pessoa, interpretava de um jeito. E foi isso que nós identificamos indo à delegacia. E aí buscamos uma forma de que pudéssemos criar uma forma de regulamentação para proteger a ótica e proteger também o fornecedor, porque todos são corresponsáveis. E aí, junto ao PROCON, que também fora acionado, nós identificamos que a melhor forma de fazer isso era estabelecer regulamentos para isso. Pesquisamos, identificamos, e como nós temos a faculdade, nós somos os gestores do Comitê Brasileiro de Normas Técnicas no setor de ótica, no âmbito da BNT, nós vimos que a melhor forma era chegar e criar uma norma que pudesse orientar essa forma de apresentação e venda e que pudesse padronizar, porque essa é que é a grande questão. Como eu lhe disse, nós tivemos várias vezes aonde uma ótica atendia um determinado requisito do Código de Defesa do Consumidor, mas não atendia ao outro. Aí a pessoa era punida. Teve gente que foi presa ao final do ano, porque isso foi no final do ano. Na semana do Natal, isso começou, se não me falha a memória, lá pelo dia 13, 14, e na semana do Natal, nós estávamos em delegacias levando assistência jurídica para poder libertar atendentes, gerentes e empresários que estavam lá retidos. E então, a partir daí, nós implementamos a discussão da feitura de uma norma que pudesse regulamentar isso, e teve ampla participação do setor. Nós tivemos, naquela época, a participação não só das empresas, como empresas fornecedoras, como tivemos também representantes do Sindiótica São Paulo, da CNC e de outros grupos, e muito técnico. E aí foi feita a norma, que é para cumprir, sobretudo, o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece, se você me permite, eu só vou ler um trechinho, ele diz que a oferta e apresentação de produtos ou serviços deve assegurar informações corretas, claras, precisas e ostensivas em língua portuguesa sobre características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade e origem, e entre outros dados.
de forma que o consumidor tem acesso a essas informações. E aí, nós também propusemos, como o óculos é um produto pequeno, imagine como é que vai ter todas essas informações inseridas. Informações. Então, também convencionou-se de que isso poderia estar no manual de informação do produto, que já é impresso pelo fornecedor, o manual de garantia, outras peças que pudesse estar impressa em outros lugares da ótica, enfim. Toda a condução foi feita no sentido de melhor orientar e proteger a ótica. Porque hoje, com essa norma, nenhuma delegacia de defesa do consumidor de qualquer outra autoridade, ela poderá inferir o que falta ou deixa de faltar. Porque está ali uma norma técnica que exibe, que atende ao Código de Defesa do Consumidor e orienta como esse produto deve ser apresentado. Por conta disso, e até para dar maior força e validade, o PROCON nos pediu para firmarmos um termo de ajuste de conduta, que é uma peça, digamos assim, de comprometimento, no qual nós nos comprometíamos a divulgar, difundir, orientar e expandir para todos os associados da biótica. E fizemos mais. Nós fizemos isso com todos os associados da biótica e fizemos com todo o mercado óptico. Hoje o nosso mailing tem mais de 36 mil nomes e representa talvez mais de 25 mil pontos de venda, e nós mandamos para todo o Brasil. Por quê? Que eles podem fazer, embora eles não tenham um TAC lá nos diversos estados, eu não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil tem mais de 700 PROCONs. Então, qualquer lugar que alguém exigir o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, ele pode fazer referência à norma que vige e que ele siga. E que ele deverá também, a ótica, exigir do seu fornecedor. Porque é evidente que ele tem a responsabilidade primária do fornecedor. Mas a própria ótica também é obrigada. Se ele não exigir do fornecedor, ele fica responsável por fornecer essas informações. Haverá uma fiscalização sobre isso? E outra pergunta também, isso já está em vigor ou o pessoal ainda já está em vigor? Está em vigor, exatamente. É porque, como eu lhe disse, toda a parte que cabia à biótica, que era de difundir, expandir, orientar, nós já fizemos. E vamos continuar fazendo. Nós queremos que todos estejam protegidos e orientados. Mais do que protegidos e orientados. Nós temos que nos lembrar assim, nosso cliente é o consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor é uma lei não se discute, se cumpre. E essa norma, ela veio para melhorar a vida da ótica, para que ela saiba o que ela vai fazer e apresentar. Além de defender o mercado de produtos informais, né? É evidente, porque embora qualquer um pode cumprir isso, ou seja, é evidente que, como nós sempre discutimos aqui, não existe bala de prata. São várias ações que você tem que tomar para combater a ilegalidade. Essa é mais uma delas. Você imagine que se você usa, alguém que adquire um produto de origem desconhecida, que não tenha cumprido todos esses pré-requisitos, ele terá dificuldade. Se ele não sabe as características do produto, a origem, ele não vai ter onde pôr. E mais, a facilidade é que é assim, ela não precisa estar no produto, não tem etiqueta no produto para isso. Ele tem que ter isso aonde? No manual de orientação de uso do produto, no manual, no certificado de garantia, enfim.
eu acho que ficou ótimo. Sim, não tenha dúvida. E isso com certeza vai ajudar muito o mercado óptico. Essas e outras ações que com certeza virão dentro em breve. Claro, eu diria que são ações dessa natureza que faz com que o mercado, inclusive, se torne respeitado. Segundo, nós temos a participação técnica. Hoje, por exemplo, a doutora Ambra Nobre, que é a nossa consultora de desenvolvimento, é talvez a pessoa que mais conheça de norma técnica, óptica, até pelo tempo que já está envolvido e já fez com outros produtos. E uma das coisas assim que a gente sempre comenta sobre essa questão é que a norma ela vem para regular, não é para dificultar, ela vem para padronizar. Então, tudo que é padronizado facilita, porque aí todos daqui a pouco estarão fazendo isso. No primeiro momento é difícil? Por quê? Porque talvez muitos óticos não tenham exigido do seu fornecedor, talvez o seu fornecedor não tenha essa competência, não tenha essa habilidade, não tenha esse costume. Mas ele tem que exigir, senão passa a ser responsabilidade dele. Ok, presidente. Agradeço pela explanação. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa na nossa entrevista? De novo, eu diria que o setor óptico tem tudo para voltar a crescer. Estamos passando por um momento de dificuldade, que é uma dificuldade do país. Já vencemos o tempo, agora só falta escolhermos bem os nossos legisladores, presidente, e que Deus nos ajude. E para encerrar a entrevista, a Ótica Revista está sempre informando e unindo a classe ótica brasileira. Parabéns. Obrigado, Geno. Foi muito boa. Muito obrigado pela oportunidade.